Uma igreja sinodal, segundo o lema do sínodo, é uma igreja em comunhão e participação para a missão. A igreja que é sinodal tem o desafio e a missão de se mostrar missionária, conforme aponta a síntese da região do Caribe. Mas afinal, o que nós podemos entender por missão e sinodalidade? Qual a relação entre estas duas dimensões da vida cristã? Nós temos o desafio de ser uma igreja sinodal missionária. E quem nos ajuda na reflexão do tema de hoje, o quarto da síntese da nossa etapa continental, é o bispo da Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso, Dom Maurício Silva Jardim, que também assumiu recentemente a presidência da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB. O Dom Maurício também que tem já uma larga experiência, pois antes de ser nomeado bispo, dirigiu as Pontifícias Obras Missionárias aqui no Brasil. Dom Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso Igreja Sinodal. Agradeço o convite, agradeço a acolhida, é um prazer falar aqui de Rondonópolis, do Mato Grosso, para todo o Brasil, essa também minha vivência e experiência missionária. Que ótimo. E Rondonópolis, né, a Diocese de Rondonópolis e Guiratinga, também neste ano faz pulsar o coração eclesial, porque acolhe o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base no mês de julho. Então também tem esse pulsar, este sopro do Espírito desde Rondonópolis, que no mês de julho vai sediar este importante momento eclesial aqui do Brasil. Dom Maurício, eu quero começar pelo seguinte, a nossa conversa. Tem muita gente nas nossas comunidades, principalmente, que pensa assim, missão é coisa de quem vai para a África, de quem vai para a Amazônia, de quem vai para qualquer outro lugar. Mas como é que nós podemos entender a missão como o compromisso de cada batizado? A missionariedade faz parte da natureza da igreja. A igreja é missão. E cada batizado também é missionário por sua identidade, desde o batismo. Por isso, todo batizado, ele é um missionário. Não é só quem sai do Brasil ou vai para outra região, para outra diocese, mas todo batizado é chamado a viver a missionariedade. Entendendo, primeiro, que a missão é de Deus. Quando nós falamos a palavra missão, existe uma única missão, que é a missio Dei, a missão é de Deus. E desta missão de Deus parte toda a natureza missionária, tanto da igreja como de cada batizado. E nas campanhas missionárias dos últimos anos, nós enfatizamos muito essa questão do ser. Missão não é só fazer coisas, é ser. Então, a vida é missão, a igreja é missão, Jesus Cristo é missão, enfatizando essa questão do ser. Depois tem as ações missionárias. Primeiro a missão é de Deus. Depois a atividade missionária são aquelas tarefas que a gente sai, as visitas, as formações, os programas, os cursos, os congressos, são todas atitudes e atividades missionárias. Que reflexão importante que o Dom Maurício traz para o começo da nossa conversa, que às vezes a gente pensa assim, a missão é minha. Não, e olha o que ele disse, a missão é de Deus. Todas as outras atividades, todas as outras experiências decorrem dessa consciência que cada batizado deve ter, de que é a missão de Deus. Olha que bonito, eu já me sinto mais motivado aqui a ouvir essa primeira resposta do Dom Maurício, né, e compreender realmente essa natureza da missão. Agora, a gente sabe que nós vivemos num mundo bastante complexo, um mundo com muitas mudanças. Quais que, assim, são, Dom Maurício, os maiores desafios para a missão hoje, para compreender essa identidade missionária dos batizados e da igreja? Eu gostaria de apresentar para vocês um grande desafio para a Igreja do Brasil nos próximos anos, que é a questão do Programa Missionário Nacional. Esse Programa Missionário Nacional, ele é fruto de uma escuta nossa, de uma comissão que fez uma escuta de todas as assembleias dos regionais do Brasil, da CNBB. Reunimos os comírios, os conselhos missionários regionais, e escutamos de cada regional quais são os grandes desafios da atuação missionária da igreja. Aí chegamos a uma síntese e chegamos a 4 prioridades missionárias, também foi levado
na Assembleia da CNBB de 2019, foi aprovado, então, esse programa, que no início era para o quadriênio, 2019-2023. Agora ele foi renovado também para o próximo quadriênio, porque ele está ainda muito vigente, muito atuante, e ele tem muito por fazer ainda. Tivemos Então, uma pandemia no meio, né, Dom Maurício? Exatamente, a pandemia chegou, nós tínhamos o programa pronto para execução, então a gente colocou ele em marcha através de encontros virtuais naquele tempo de pandemia. Formamos 4 grupos de trabalho e esses 4 grupos é para cada prioridade. A primeira prioridade que aparece como desafio missionário é a formação. Os cristãos leigos e leigas pedem mais formação, mas eles dizem assim, não qualquer formação, não só sentarmos numa sala e ouvirmos palestras. Se fala aqui de uma formação ligada também à ação, à atividade missionária. Entender que as nossas visitas, o nosso contato com o povo, a nossa proximidade nas periferias, isso vai formando o coração do discípulo missionário. Então, uma formação bastante ligada também com as atividades e ações missionárias. E formar quem? Formar discípulos de Jesus, formar discípulos missionários. A segunda grande prioridade é a animação missionária. A animação missionária significa toda a parte de organização da missão no Brasil, os conselhos missionários, que tem lá na paróquia, né? Os comipas, criaram onde não tem, nas dioceses, os comídios, Conselho Missionário Diocesano, nos regionais, comíres, e no nacional nós temos o Comina. Temos uma equipe executiva e uma assembleia que reúne todas as forças missionárias. Isso, Túlio, porque a gente quer ligar justamente o tema da missão com sinodalidade. Que a gente precisa de estruturas, de instâncias para que a ação missionária seja mais motivada, né? Criar uma consciência missionária aberta, inclusive, para a missão Adigentes. A terceira prioridade é a própria missão Adigentes. A CNBB tem alguns projetos missionários fora do Brasil, como Guiné-Bissau, temos com Moçambique, na Arquidiocese de Nampula, em Pemba, temos no Timor-Leste. Então, existem alguns projetos missionários, mas aqui diz aqui no programa, cada regional da CNBB, um projeto Adigentes, é o nosso sonho. E também o projeto Igrejas Irmãs, incentivar aquela colaboração que existe entre uma diocese com outra diocese. Isso, inclusive, nós falamos agora na última Assembleia da CNBB, precisamos retomar, incentivar. Hoje são mais de 60 igrejas que ajudam outras igrejas, e isso nós queremos ampliar mais ainda. E o quarto compromisso, prioridade do nosso programa, é o compromisso profético social. Também a missão tem uma implicação na mudança da sociedade. A fé não nos tira do mundo e a gente quer que a missão também tenha os pés na realidade. A missão, dentro de um contexto, ela vai precisar também olhar para aquela realidade aonde ela está atuando. Então, eu diria para você, os grandes desafios, então, para o próximo, inclusive, quadriênio do meu trabalho, à frente dessa comissão episcopal, é colocar em marcha o Programa Missionário Nacional. E justamente eu estou assumindo no ano que temos um congresso missionário nacional em Manaus, no mês de novembro. Eu vou participar também desse congresso, que é um grande momento de animação e missionária da Igreja do Brasil. Olha, essas 4 prioridades que o senhor trouxe, Dom Maurício, realmente elas são 4 respostas muito precisas a esses desafios, né, dos nossos tempos e que vai envolver a todos nós. Então, você que está acompanhando a Igreja Sinodal, tenha certeza que isso toca profundamente a você aí na sua comunidade eclesial, na paróquia que você participa. Então, vamos abraçar, compreendendo a natureza dessa missão que é de Deus, confiada a cada batizado, para que a gente possa implementar e responder bem a este chamado que Ele faz a cada um de nós. O tema do nosso programa de hoje, da nossa conversa, é Igreja Sinodal Missionária, que é o 4º tema que a síntese latino-americana do nosso continente propõe à Comissão Central do Sínodo, que está em andamento.
E a gente está conversando com o Dom Maurício Silva Jardim, que é bispo de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso, e presidente da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua essa conversa com ele, compreendendo bem essa relação entre sinodalidade e missão. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, conversando com o Dom Maurício Silva Jardim sobre esta identidade da igreja, uma igreja sinodal missionária. A síntese, Dom Maurício, que saiu recentemente, que a gente tem comentado aqui no programa, ponto a ponto, né, entendendo aí essas 8 chaves que o nosso continente oferece para a reflexão do sínodo, ela traz um ponto, uma reflexão importante que eu quis destacar aqui para a nossa conversa, que é a necessidade de alargar a tenda para acolher, mas, ao mesmo tempo, sair dela para encontrar os irmãos aonde elas estejam, aonde os nossos irmãos estejam. Ainda é muito comum essa mentalidade da gente querer pescar dentro do aquário, porque me parece que a gente tem... É mais cômodo a gente ficar quietinho no nosso canto, na nossa comunidade, ou até mesmo dentro da nossa casa, né? Inclusive, isso é uma das doenças que o Papa aponta, falando da autorreferencialidade, né? De uma igreja voltada muito para si. Então, ele nos provoca dizendo... olhar menos para o espelho e mais para a janela. Quando a gente fica muito na frente do espelho, a gente fica muito se vendo a nossa imagem e assim pode acontecer com uma comunidade de fé. É muito comum, sim, que a gente tenha hoje essa realidade de comunidades que vão se fechando, vão se tornando autorreferenciais. A missionariedade, eu entendo como aquela grande provocação do Espírito Santo nos faz para sairmos daquele mesmo grupo, daquelas mesmas pautas que a gente vive na comunidade e sermos igreja em saída. E a missão tem 3 âmbitos. Claro que a missão começa na comunidade. Os primeiros a retomarem o seu ardor missionário são as pessoas que participam da comunidade. São os nossos católicos que vão na missa, ou que são de alguma pastoral, eles também precisam ser atingidos por esse espírito missionário. O segundo âmbito da missão é a sociedade. Uma igreja em saída e em busca daqueles católicos que não participam mais da comunidade. Ir ao encontro, escutar e ver por que se afastaram da comunidade. E o terceiro âmbito da missão é a adigentes, daí não tem fronteiras. A comunidade não vai ficar preocupada só consigo, com as suas necessidades, mas ela vai olhar que a missão a igreja está na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, na América toda. Então, essa abertura de um coração missionário de cooperar com a missão de Deus. Tem uma expressão muito conhecida do Papa Leão XIII, que é: a missão se faz com os joelhos que rezam, as mãos que partilham e os pés que partem. Nós podemos colaborar com a missão através dessa questão de rezar pela missão no mundo, cooperar financeiramente, daí tem a coleta missionária, o mês missionário de outubro, e também nos colocar à disposição para partirmos em missão aonde for necessário. Olha aí, a compreensão da missão e esse tripé, comunidade, sociedade e adigentes, além fronteiras, para a nossa consciência missionária. Vejam que a gente está construindo um itinerário de identificação, de compreensão dessa relação e, claro, entendendo que ela é de todos nós. Eu trouxe mais um parágrafo da síntese que eu achei muito oportuno para a gente comentar e partilhar aqui, Dom Maurício, parágrafo 58, que ele traz a seguinte afirmação:
A identidade evangelizadora da igreja nem sempre parece estar presente em todas as comunidades, porque às vezes elas estão mais preocupadas em resolver seus problemas internos do que anunciar a boa nova, um pouco disso que a gente estava conversando. Para a gente ajudar quem está nos acompanhando aí Brasil afora, que participa, que atua em uma comunidade, que é engajado cristão leigo, cristã leiga em uma pastoral, como é que as nossas comunidades podem se tornar esse lugar privilegiado para a missão, para que elas sejam menos autorreferenciais e que elas sejam verdadeiramente sinodais missionárias? A grande atitude é sair, é a saída. A primeira saída é a gente sair de nós mesmos, né? De romper aquele círculo de autorreferencialidade e se tornarmos uma igreja em saída. Isso vai nos ajudando num processo permanente de conversão. Sair não só para levar, mas quando a gente sai nas visitas missionárias, nos encontros, a gente vai encontrar o Cristo no sofredor, na carne sofredora do nosso povo, como diz Evangelho Gaudium, né? Eu não deixo o Cristo lá na igreja para levar Jesus Cristo. Jesus Cristo já está lá. Eu gosto de dizer a expressão, o Espírito Santo nos antecede, nos precede. O missionário sempre chega atrasado. Ele vai, numa visita, ele vai chegar lá numa casa e o Espírito Santo já está lá. Ele não está levando o Espírito Santo. Então, eu incentivaria para esta consciência, as comunidades se abrirem na missão, porque a missionariedade vai renovar as comunidades. Também a gente não deve ter como preocupação primeira trazer pessoas. Não, a gente vai ao encontro. E neste encontro com a pessoa, nesta visita, nós vamos sempre propor. E isso vai nos ajudando também num processo de nossa conversão. O missionário precisa também se converter, né? Nessa questão de aprender o outro, a pessoa que nós visitamos também nos evangeliza. Quem evangeliza, se evangeliza. Então eu penso manter sempre firme no nosso horizonte a missionariedade como um paradigma, né? A missionariedade é paradigmática. Pensar as pastorais sociais todas em saída, a pastoral do dízimo missionária, a catequese de iniciação à vida cristã missionária, a juventude missionária, as famílias missionárias, pensar a missionariedade que ela perpassa todas as atividades, todas as pastorais, todos os movimentos da igreja, para que a gente não fique fechado ao redor de nós mesmos, mas a gente seja uma igreja em constante processo de saída, né? Uma igreja em estado permanente de missão. Isso não é fácil, isso tem que nos desacomodar, nos desinstalar, porque a tentação nossa é quando tudo está organizado na comunidade, a gente vai se acomodando, vai ficando parado, e a missão não pode parar, a missão é caminho, temos que caminhar. Tinha um padre que trabalhou comigo nas Pontifícias, o padre Sávio, quando eu cheguei ele já estava saindo, ele dizia aquela expressão, inventaram o refrigerante light, o doce diet, o café descafeinado, o cigarro sem nicotina, agora inventaram uma missão sem saída. Fala-se muito de missão, mas se sai pouco. Então o convite é que a gente realmente seja uma igreja em saída, todas as pastorais, todos os movimentos, em saída para renovar as nossas comunidades com um novo ardor missionário. Olha, gostei dessa expressão, viu, Dom Maurício? E é simples, né? É só a gente tirar o S, né? Converter de missão sem saída para missão em saída, para que realmente haja essa conversão em todos nós. E ouvindo o senhor trazer esses elementos aqui, me ressoou aqui, ecoou também o paradigma que o documento de Aparecida nos trouxe, né? Que eu me lembro quando foi convocada a Assembleia que o tema era discípulos e missionários. Depois, no documento final, a partir da reflexão do quinto, né, encontro dos bispos latino-americanos, trouxe uma única palavra, discípulos missionários. Eu acredito e queria ver se o senhor concorda comigo, que acho que agora esse caminho sinodal que nós estamos fazendo também vai nos levar a essa consciência de que não é
sinodais e missionários, mas sinodais missionários, né? Ou seja, caminhar juntos e caminhar juntos sendo missionários em saída, né? São duas realidades, eu diria, que têm os dois lados da mesma moeda. Tanto a sinodalidade como a missionariedade são constitutivos do ser igreja. Não dá para pensar uma igreja hoje que não seja sinodal, não dá para pensar hoje uma igreja que não seja missionária. Então, são duas realidades constitutivas, a igreja é missão e a igreja é sinodal. E é isso que eu acho que nós temos que incentivar, assumir. Eu penso assim, temos um longo caminho ainda, porque temos ainda aquela tendência de centralizar, né? Muitas coisas ainda ministérios e não compartilhar, porque a sinodalidade nos provoca, como diz o Papa, uma salutar descentralização. E a missionariedade também nos provoca a sair daquilo que a gente sempre fez para irmos ao encontro das pessoas nas periferias, como o Papa indica para todos nós. Então, por isso eu evito dizer dimensão sinodal, dimensão missionária, que é mais que dimensão. E também é mais que atividade. A missão não é só atividades, é também atividades, mas ela é o ser da igreja. Né? Insistir um pouco nesta reflexão que a igreja é missão e a igreja é sinodal. E é isso que nós temos que trabalhar nos nossos conselhos paroquiais, nas nossas comunidades, aqui nas nossas dioceses, né? Eu tenho falado muito disso aqui na diocese também, de percorrermos um caminho juntos, um caminho sinodal, de comunhão, de participação, mas no horizonte está sempre a missionariedade, porque a igreja existe para evangelizar. Nós não temos outra tarefa. A tarefa mais importante que nós temos é a transmissão da fé, que é um grande desafio hoje às novas gerações, transmitir a fé e comunicar a fé, o evangelho, e sermos esta igreja em estado permanente de missão. Conversa boa, agradável, enriquecedora com o Dom Maurício Silva Jardim, bispo de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso, e presidente da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, a quem eu agradeço a disponibilidade para conversar com a gente aqui no Igreja Sinodal. Muito obrigado, Dom Maurício. Eu que agradeço, Marcos Túlio, agradeço a todos vocês. Estamos juntos na mesma missão de Deus, cooperando com Deus através da nossa vida missionária, aonde o Espírito Santo nos enviar. Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Na missão evangelizadora, os outros não são apenas destinatários, mas também interlocutores, pois os discípulos missionários estão em uma relação horizontal de comunhão com todas as pessoas de boa vontade, nas quais o Espírito de Deus está atuando. A sinodalidade, compromisso socioambiental no mundo fragmentado, é o tema do nosso próximo programa e você é meu convidado para esta conversa, viu? Compartilhe as reflexões do Igreja Sinodal com seus amigos, com sua família e também com os membros de sua comunidade. Acesse o canal Igreja Sinodal no YouTube e confira todos os programas. Um abraço para você.